bem-vindos. Hoje a gente vai abrir um documento que é quase um manual de instruções de um gigante, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Basicamente é o livro de regras, né? Ele diz como um dos maiores tribunais do mundo funciona. E a nossa missão é justamente essa: usar esse documento para entender a arquitetura do poder lá dentro. E também seguir o caminho de um processo, do começo ao fim, e até descobrir umas regras bem específicas, que valem para os próprios juízes. E é importante dizer que um regimento desses não é só, assim, um monte de burocracia, sabe? Certo. Ele é a espinha dorsal, é o que impede o caos numa instituição desse tamanho. Define quem manda em quê, como as decisões são tomadas. Sem isso, seria impossível funcionar. Perfeito. Então, vamos começar a desmontar essa máquina. A primeira coisa que, me chamou a atenção no regimento é a complexidade. Sim. O artigo 2º lista, 15 órgãos diferentes. A minha pergunta é, com tanta gente, onde é que o poder de verdade se concentra? Essa é a pergunta-chave. Porque não é óbvio. Você tem, por exemplo, o Tribunal Pleno. Que é todo mundo junto, né? Todos os desembargadores. Exato. Parece o mais poderoso. Só que o regimento mostra que ele atua em momentos muito específicos, quase cerimoniais, tipo eleger a direção. O verdadeiro centro nervoso, tanto para administrar quanto para julgar os casos mais relevantes, é um grupo bem menor. Que é o tal do órgão especial. O órgão especial. Exatamente. Nossa, o nome já impõe um respeito. E quem faz parte desse grupo seleto? São os mais antigos. Então, aí é que tá a parte mais fascinante. São 25 desembargadores. Mas não é só por antiguidade. É um sistema misto. Misto como? A cúpula, né? Presidente, vice-presidente e corregedor. Ele já tem cadeira cativa. O resto é dividido. Metade são os desembargadores mais antigos e a outra metade é escolhida por eleição. Ah, então tem uma eleição interna. Uma espécie de política do judiciário. Isso. E por que criar essa mistura? Por que não usar só o critério de antiguidade, que parece mais simples? Porque esse desenho, ele busca um equilíbrio. Se fosse só por antiguidade, o poder poderia ficar muito concentrado, talvez resistente a novas ideias, sabe? A eleição força um diálogo, injeta uma dinâmica que, em tese, torna a gestão mais representativa. Entendi. Um equilíbrio entre a experiência e talvez a renovação. Exatamente, entre tradição e renovação. E o que esse órgão especial faz na prática? Que tipo de decisão passa por eles? As mais pesadas. Eles que dizem se uma lei do Estado ou de um município vale ou não, se é constitucional. Nossa, processam autoridades de alto escalão, como o vice-governador. E o que é crucial, eles controlam a carreira de todos os outros juízes. Decidem promoções, remoções, é ali o coração do poder. Falando em carreira dos juízes, tem outro grupo que o regimento cita, o Conselho Superior da Magistratura. Ele também não mexe com isso? Mexe sim. O conselho é como se fosse o comitê de RH da magistratura, vamos dizer assim. Boa analogia. É formado pela cúpula, mais o desembargador mais antigo e os presidentes de cada seção. A função deles é preparar o terreno para o órgão especial. Eles avaliam os juízes, montam as listas de promoção, são o primeiro grande filtro de gestão. Entendi. Então o Conselho prepara a lista e o órgão especial bate o martelo. Basicamente, é isso. Certo. Se esses são os comitês, quem são as pessoas, os indivíduos que têm a caneta na mão no dia a dia? São 3 figuras principais. Primeiro, claro, o presidente do tribunal. Ele não é só o administrador geral. Não. Não. O regimento dá a ele um poder de decisão em casos específicos que é muito relevante. Que poder seria esse? O mais conhecido é o de suspender liminares contra o poder público. O que isso quer dizer na prática? Imagina que um juiz dá uma decisão de urgência contra o governo, paralisando uma obra, por exemplo. O presidente do tribunal pode, sozinho e bem rápido, derrubar essa decisão, para evitar o que a lei chama de grave lesão à ordem pública. É um poder gigantesco. Concentrado numa pessoa só. E do lado dele tem o corregedor geral. O nome já diz, ele corrige, fiscaliza, mas o que exatamente? A fiscalização dele vai muito além do fórum. E aqui o regimento tem uma coisa que pouca gente sabe. Conta pra gente. Além de investigar queixas contra os juízes, o corregedor tem o dever de inspecionar presídios e cartórios. Espera aí.
O corregedor do judiciário inspeciona presídios. Eu sempre achei que isso fosse coisa do executivo, da Secretaria de Administração Penitenciária. Pois é. A lógica é que o juiz executa a pena, então ele precisa zelar pelas condições em que a pena é cumprida. O corregedor pode, por exemplo, interditar uma cadeia que não tenha condições mínimas. É uma ferramenta de pressão, então. Uma ferramenta de pressão fortíssima. E com os cartórios é a mesma coisa. Como são um serviço público delegado, a fiscalização fica com o judiciário. Ok, então já entendemos a alta cúpula. Mas e o processo de um cidadão comum? Como ele navega por essa estrutura toda? Bom, o primeiro passo é a especialização. O tribunal se divide em grandes áreas, né? Direito criminal, direito privado, que cuida de contratos, família. E direito público, que são as ações contra o governo. Certo. O processo já chega e vai para uma dessas gavetas. E aí entra um conceito que é fundamental para entender o fluxo: a prevenção. Prevenção. O que é isso? Parece algo de saúde. A ideia é parecida. Pensa num médico especialista. Uma vez que ele começa a tratar do seu caso, todos os retornos sobre aquele problema são com ele, certo? Claro. A prevenção é isso. A Câmara de Desembargadores que julga o primeiro recurso de um processo se torna preventa. Ou seja, qualquer recurso futuro, qualquer briga nova sobre aquele mesmo contrato vai cair sempre para os mesmos julgadores. Ah, entendi. Então é para evitar que o advogado fique tentando a sorte, caçando um juiz que ele acha que vai ser mais favorável. Exatamente, é para evitar o que a gente chama de shopping de juízes. E, claro, para manter a coerência nas decisões. Faz todo sentido. E dentro dessa Câmara, como funciona? O regimento fala muito do relator. O relator é o maestro do processo ali dentro. Assim que o caso chega, ele é sorteado e ele se torna o principal responsável por aquele processo. Ele faz o quê? Ele estuda tudo a fundo, prepara um relatório, decide as questões urgentes sozinho e, no fim, apresenta o voto dele para os outros 2 desembargadores que vão julgar junto. Ele prepara o caso para a decisão final. E na hora do julgamento, com os 3 juntos, é sempre maioria simples. 2-1 e pronto. Geralmente sim. Mas o regimento tem umas regras de desempate muito interessantes, especialmente na área criminal. Como assim? Imagina uma situação. Na hora de definir a pena de um réu, surgem 3 opiniões. Um juiz quer 8 anos, outro quer 10 e o terceiro quer 12. Ninguém tem maioria. E aí? Boa pergunta. O réu fica sem a pena? Não. A regra é bem engenhosa. Para formar a maioria, os votos da pena mais grave se juntam aos da pena que vem logo abaixo. Ah. No nosso exemplo, o voto de 12 anos se junta ao de 10, e aí formaria uma maioria pela pena de 10 anos. Entendi. Esse mesmo acender empate, a regra é clara. Vale sempre a decisão mais favorável ao réu. Isso é fascinante. É um detalhe muito técnico, mas que revela um princípio do direito, né? Exatamente. Materializa aquele princípio de que, na dúvida, a decisão deve favorecer o réu. É uma proteção fundamental. Além desse caminho comum, o regimento prevê uns procedimentos especiais. Um que me chamou a atenção foi o incidente de inconstitucionalidade de lei. O nome é complicado. Mas a ideia é simples. É tipo um controle de qualidade interno. Imagina que uma Câmara está julgando um caso e os juízes desconfiam que a lei que estão aplicando vai contra a Constituição. Eles não podem simplesmente ignorar a lei. Não podem. Então eles apertam um pause no caso principal e mandam só essa pergunta para o órgão especial. A pergunta seria: Órgão especial, essa lei aqui é constitucional ou não? Aí o órgão especial decide e só depois a decisão deles volta para a Câmara, que é obrigada a seguir o que foi decidido. Garante uma uniformidade. Para a gente fechar, tem uma parte do regimento que é quase de filme. Aqui fala sobre a prisão e investigação criminal contra magistrado. Ah, sim. As regras ali são bem diferentes do que vale para um cidadão comum, não são? Muito diferentes. Primeiro, que um juiz só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Crimes graves. Isso. Mas o que impressiona mesmo é o procedimento que vem depois da prisão.
Que seria? A autoridade que prende o juiz, um delegado, por exemplo, não pode simplesmente levá-lo para a delegacia. O regimento manda comunicar ao presidente do Tribunal de Justiça imediatamente. Imediatamente. E mais, o juiz preso tem que ser levado obrigatoriamente à presença do presidente do tribunal. É o próprio tribunal que formaliza a prisão em flagrante. Nossa, é uma prerrogativa enorme. E depois? Não para aí. O órgão especial tem que se reunir em, no máximo, 48 horas para decidir se a prisão vai ser mantida ou não. Ou seja, a decisão final fica com os pares dele, e muito rápido. Exato. É a expressão máxima do autocontrole da magistratura. Então, depois de passar por essa estrutura toda, o que esse regimento nos conta sobre o Tribunal de Justiça? Ele revela, assim, uma máquina jurídica de imensa complexidade, mas que é construída sobre uma hierarquia de poder muito clara, com órgão especial no topo, Certo. e com mecanismos para garantir consistência, como a prevenção, e um sistema muito forte de autogoverno. É o retrato de uma instituição gigante tentando gerir um volume absurdo de processos e, ao mesmo tempo, manter a própria integridade, né? Exatamente. A estrutura, com o órgão especial e o conselho funcionando como centros nervosos, foi toda desenhada para isso. Cada regrinha técnica tem um propósito de fazer essa engrenagem gigante girar. E sabe, tudo isso me deixa com uma reflexão. O próprio documento, para ser alterado, exige regras muito duras. Precisa de 2/3 do órgão especial. Uhum. E a pergunta que fica martelando é: como uma instituição tão grande e com regras tão consolidadas encontra o equilíbrio entre a estabilidade, que é essencial para a segurança de todo mundo, e a agilidade para se adaptar ao mundo que não para de mudar? Será que a mesma rigidez que hoje garante a estabilidade, amanhã não pode acabar virando uma âncora que impede a justiça de evoluir?